Bom dia, aqui é o Alex Biagi e hoje eu vou responder a outra pergunta. Na realidade, o vídeo anterior não foi pergunta, foi uma sugestão do Vinícius e foi feito um vídeo, foi sobre o Google Drive. Se você não assistiu ele, eu sugiro que você assista porque ficou bem legal, eu expliquei exatamente o que é o Google Drive, mas a pergunta hoje é do Bruno e na realidade não é uma sugestão, hoje é uma pergunta realmente e hoje vai ser respondida sua pergunta, Bruno. O Bruno perguntou o seguinte: cara, eu queria saber se existe algum gerenciador de arquivos para Android com a opção RAR5 para compactar. Eu conheço muito pouco sobre essa tecnologia RAR5, então eu acredito que deva, na realidade, ser um algoritmo de compactação muito poderoso, porque o Bruno ele falou que queria, eu não me lembro de números assim, mas pelo que eu estava conversando com ele lá no YouTube, ele me falou que queria compactar um arquivo de 1 GB, acho que era, para alguns megas, só alguma coisa assim. Então a compactação que ele precisava era muito grande. Essa parte de compactação de arquivos depende muito do tipo de arquivo. Eu até poderia explicar como funciona o algoritmo de compactação, mas é um pouco complicado de como funciona. Mas basicamente assim, você pode ter um arquivo que ele tenha poucos kbytes e que esse arquivo, eu vou tentar simplificar ao máximo, tá? Eu juro. E aí o que acontece? Você pode ter um arquivo de poucos kbytes, vamos pôr, você pode ter um arquivo de 1 KB e que de alguma forma você informe para esse compactador de arquivos que aquele arquivo, vamos supor assim, você tem um arquivo e nesse arquivo você tem 1 bilhão de números zeros. Então se você tem 1 bilhão de números zeros, a hora que você pedir para compactar esse arquivo, o compactador ele vai entender isso, ele vai falar, pô, se tem 1 bilhão de números zeros, eu não preciso fazer um arquivo com 1 bilhão de números zeros. Eu simplesmente coloco o número zero e digo para que multiplique esse número zero por 1 bilhão. E aí, quando o programa for descompactar, ele vai descompactar esse arquivo e automaticamente o arquivo vai ficar muito menor. O arquivo é muito menor com um número zero falando que tem que multiplicar por 1 bilhão ou por qualquer número que seja, do que você ter um arquivo com 1 bilhão de números zeros. Então é mais ou menos assim que funciona, de uma maneira bem simplória, um algoritmo de compactação. Ele vê as coisas que são iguais e colocam ali a quantidade de multiplicação. Claro, tem um monte de outras coisas por trás disso. Eu também não sou especialista em algoritmo de compactação, mas a ideia é mais ou menos essa. Eu tentei simplificar aí para ver se você entende. Então, ele faz isso, ele faz essa parte, ele pega o número, coloca ali, multiplica e o arquivo fica menor. E o fato é que o Bruno precisava de um programa, na realidade, para fazer essa compactação no Android. Ele precisava disso na compactação do celular dele. Quando ele falou e fez a pergunta, tudo eu imaginei que não existisse. Por quê? Esse tipo de processamento, esse tipo de uma compactação de arquivo, na realidade, é algo que exige muito do processamento do dispositivo. Então ele depende muito do processamento do celular. Claro, hoje avançou muito e tudo, e eu até me questionei, falou, pô, será que funciona? E aí eu fui pesquisar. Existe um compactador de arquivos que chama, até eu coloquei aqui o caminho certinho para você chegar até ele, que chama, se você tiver com o mesmo problema do Bruno, tá aqui. Você tem que ir na Google Play, se você não conhece o endereço da Google Play, vai no Google e digita Google Play, P-L-A-Y, Google Play mesmo, e aí você digita lá 7, né, 7 Zipper, Z-I-P-P-E-R. Então você digita lá no Google Play 7 Zipper, que eu acho que é 7 Zipper, alguma coisa assim, a pronúncia do negócio que não deve ser brasileiro. E aí, esse é um compactador 7-zip, eu já uso ele há muito tempo no computador. E ele funciona para Android também. Pode ser que ele não tenha a mesma taxa de compactação do RAR5, igual o Bruno sugeriu lá que tenha. Mas é um excelente compactador, descompactador de arquivo. Eu, para ser sincero, até hoje não, antigamente eu usava muito, quando eu dava aula de Linux, eu usava muito essa parte de compactação de arquivo e tudo. Mas hoje, com a popularização, né, da quantidade de memória que você tem, não sei, eu não uso mais compactação de arquivo. Eu nem lembro qual foi a última vez que eu compactei um arquivo. Pode ser também que às vezes você quer transportar um arquivo num pendrive ou mandar pela internet, alguma coisa assim. É interessante que você compacte, porque ele pode fazer aquela pasta, todo aquele emaranhado de documentos que você tem, um monte de coisa, e colocar num arquivo só. E isso fica melhor. E também ele pode fazer uma checagem ali, coisa que você não tem um arquivo normal. E a checagem a mais conhecida hoje chama-se MD5-SAM. O que ele faz? Ele executa cálculos matemáticos no arquivo sem estar compactado, e depois que ele compactou,
a hora que vai descompactar, ele executa a mesma quantidade de cálculos matemáticos bit a bit naquele arquivo e verifica se o número é igual quando foi compactado. Então, é uma forma de você ter uma segurança maior quando você vai transportar arquivo. Então, a compactação ela serve também não só para você fazer a compactação no sentido de ficar menor, mas sim também para você transportar arquivo. Bom, então a ideia é essa. A ideia é que você, se você precisar de uma solução de compactação, eu sugiro que você use, né? No Android é o 7-Zipper e no computador é o 7-Zip, é 7-Zip. É um íconezinho branco, assim, é muito bom. Às vezes você pega coisa na internet, essas coisas estão compactadas, o 7-Zip ele descompacta vários tipos de arquivo, não só RAR, mas vários tipos de arquivo. E se eu não me engano tem o próprio compactador do próprio 7-Zip. Bom, a ideia do vídeo de hoje é essa, respondendo lá a pergunta do Bruno. Eu já respondi para ele ali nas perguntas como é que é. E aí acabou que a gente não achou realmente o RAR 5 para dispositivo Android. Eu acredito que deva ser por causa da limitação do processamento, pelo menos por enquanto, ou então os desenvolvedores não quiseram desenvolver ainda para celular. Volto a dizer, eu não sou especialista nisso, mas o conhecimento que eu tenho, que tentei ajudar de alguma forma, é isso aí. Obrigado por ter assistido, acredito e espero que o vídeo tenha ajudado de alguma forma. Se você acha que te ajudou e fez sentido alguma coisa dessas que eu fiz e quiser compartilhar com alguém, fique à vontade. Se você gostou mais ainda e quiser acompanhar, se inscreva no canal, tem uma canetinha aqui que se inscreve, mais embaixo também tem o local para se inscrever. E mais embaixo tem uma página, onde eu estou fazendo uma lista de e-mail para mandar uns vídeos mais interessantes da tela do computador ali, onde eu explico mais mão na massa mesmo, de como realmente eu faço as coisas. É isso aí, obrigado mais uma vez e nos vemos num próximo vídeo.